Qual é, rapaziada? Beleza? É o seguinte, hoje a gente tem um vídeo muito especial e muito pedido também. Hoje a gente vai falar sobre um dos caras mais conhecidos da atualidade, sobre um dos caras que todo jovem conhece hoje, o jovem, adulto, velho, todo mundo conhece esse cara. Nosso querido Robert Downey Jr., o cara que interpreta o Homem de Ferro, brabo. Se você tá minimamente interessado, se liga aí. Antes da gente falar dele, eu devo uma explicação. Cara, é muita mancada. O mundo parece que ele não quer deixar eu gravar meus vídeos, entendeu? Tipo, eu já tinha gravado esse vídeo uma vez e ele tava certinho no meu celular. Eu edito, faço tudo pelo celular, né? E o meu celular quebrou de um jeito e, tipo, eu não conseguia fazer nada nele. Então eu tive que comprar um novo, esperar ele chegar. E agora ele chegou e tamo aí. Então esse é o primeiro vídeo com o celular novo. E é por isso que eu não postei ele antes, mas já tava tudo prontinho, já tava tudo certo, só isso que cagou meu rolê. E antes de começar também, dê o seu like, se inscreve aqui no canal, porque é muito importante a sua inscrição aqui. Se você é a primeira vez que você tá aqui no canal, pense em se inscrever, pensa em dar uma força, porque eu sempre trago esses conteúdos de cinema, sobre tudo isso aí. Robert John Downey Jr. nasceu dia 4 de abril de 1965 em Manhattan, Nova York. Além do fato dele ser ator, ele é cantor, pianista e compositor. Ele até já lançou um álbum em 2004 chamado O Futurista. Seu pai, Robert Downey, muitos de vocês não devem saber, mas ele também era ator, cineasta e diretor. A sua mãe, Elsie Downey, também exerce a profissão como atriz só. Como Robert Downey Jr. já nasceu engajado na profissão de ator, ele começou muito cedo a gostar de cinema, dessas coisas. Então aos 5 anos ele fez sua primeira aparição no cinema com um filme de seu pai chamado Pound. E aos 7 anos ele retornou às telas com mais um filme de seu pai. Mas também foi nessa época literalmente da infância, é bem complicado de acreditar, mas é verdade. Robert Downey Jr. já começou os seus problemas com bebidas alcoólicas e drogas desde a infância. E isso foi reflexão do que o seu pai fazia. O seu pai também era alcoólatra e dependente. Então, tipo assim, foi tipo uma bagagem do cara, entendeu? Outra coisa que talvez poucas pessoas saibam é que aos 10 anos ele se mudou para Inglaterra para estudar balé clássico, sabia? No ano de 1977, os seus pais se divorciaram e aí ele com 13 anos foi morar com seu pai na Califórnia, em Los Angeles. E lá ele começou a estudar numa escola chamada Santa Monica High School. Porém, depois de só um ano ele parou de estudar lá, por um simples fato, ele não gostava de estudar e ele não tinha paciência para nenhuma dessas coisas, então ele parou de estudar, simplesmente por isso, e começou a trabalhar aleatoriamente. No começo, ele começou a trabalhar em shoppings, bares e restaurantes, como garçom, atendente, essas coisas. Mas no ano de 1982, ele decide finalmente seguir a sua carreira artística e decide se mudar para Nova York para morar com a sua mãe. Ele nunca fez um curso de artes cênicas. Ele mesmo diz que o seu pai foi quem ensinou tudo que ele sabe, foi o seu pai que ensinou. E o fato dele ser filho do Robert Downey, ser filho do pai dele, né? Muitas portas do cinema se abriram para ele com mais facilidade. Então, com 19 anos, 19 aninhos, ele fez uma ponta em um filme. E com 20 anos, ele participou de um programa, de alguns episódios de um programa chamado Saturday Night Live. Esse é um programa onde muitos atores famosos, conhecidos, né, vão antes de se tornarem famosos mesmo, entendeu? E não foi diferente com Robert Downey Jr. Afinal, depois de se destacar, ele conseguiu fazer uma bela projeção para tentar a sorte em Hollywood. Só em 1985 que a sua carreira foi embalar de vez para subir. Ele começou fazendo um filme chamado Tough Turf, O Rebelde e Mulher Nota 1000, em 1985. Mas o seu primeiro papel de protagonista, de principal, de estrela do filme, só vem em 1987, com um filme chamado O Rei da Paquera, no qual ele fazia um galanteador que conseguia pegar todas as minas. E no mesmo ano ele teve mais uma cena de protagonismo com um filme chamado Abaixo de Zero, no qual ele interpretava um rapaz rico com problemas com drogas.
Mas acabou que ele levou esse papel tão a sério, mas tão a sério, que ele próprio caiu no mundo das drogas de vez. Mas ele caiu nas drogas meio parcial, então ele continuou fazendo alguns filmes e depois só que ele foi entrar num processo de abstinência total. Até lá, ele fez um filme chamado O Céu Se Enganou, de 1989. Em 1990, ele ia contracenar com Mel Gibson num filme chamado Loucos pelo Perigo. Mas em 1992, que o melhor papel dele ia chegar de vez com força, que ele ia fazer o grande e famoso Chaplin. Esse filme foi tão bom e ele fez uma preparação tão boa que ele concorreu ao Oscar de melhor ator. Ele não se sagrou campeão, mas mesmo assim ele foi indicado, né? Tá bom. Você já foi indicado? Não, tô pronto. Depois disso, ele fez alguns filmes como Morrendo e Aprendendo, Assassinos por Natureza e Uma Paixão para Duas. Mas em 1999, ele fez o seu último filme né, diremos assim, um filme chamado A Premonição, de suspense, e isso, deu uma alavancada de novo nos seus vícios, aí começou a complicar a carreira dele. Quando ele tinha 19 anos, ele conheceu uma pimpolha chamada Sarah Jessica Parker, no qual ele se apaixonou e namorou com ela por 7 longos anos. A relação deles acabou por conta do vício de Robert, era meio complicado. E voltando às coisas amorosas dele, em 1992 ele conheceu uma moça chamada Deborah Falconer. Esses pombinhos eram tão apaixonados que no mesmo ano eles decidiram se casar. E em 1993 eles tiveram um filho. Tiveram um filho. Índio Falconer Downey era o nome do moleque. A relação vive em turbulência por conta dos vícios do Robert, por conta das reabilitações dele, até que chegou o ano de 2001 e eles terminaram o negócio. E nesse mesmo ano de 2001, quando acabou a relação deles, a mulher dele não aguentava mais e ela fugiu com o menino, entendeu? Não fugiu, né? Saiu de casa, foi embora, falou, sinto muito, e foi embora. Basicamente, a relação deles acabou por conta que Robert ia muito pra cadeia. Não muito, né? Mas ia com frequência pra cadeia, até pra uma pessoa normal. Ele chegou a passar 1 ano lá. E nesse mesmo ano de 2001, Nesse ano de 2001, ele foi diagnosticado com transtorno de bipolaridade e a temida depressão. E isso acabou tirando certos papéis dele e ele teve dificuldades para se reencontrar no cinema, de novo. Então, quando tudo parecia perdido, no ano de 2003, no ano do meu nascimento, Robert Downey Jr. encontrou uma moça, uma produtora de cinema chamada Susan Levin, durante as gravações de A Companhia do Medo. Susan, ela tava com medo de ser só um caso pro Robert, mas o Robert tava apaixonadão. Ele tava tão apaixonado por ela que no ano de 2005 ele pediu a mão dela em casamento e ela aceitou, né? Que bom, né? E sempre que ele pode, em entrevistas, em coisas que ele faz, ele diz que sem ela não teria sido possível ele sair da reabilitação de drogas e tal, é meio complicado. E pra mostrar agradecimento, ele até tatuou o nome dela no braço esquerdo. Depois, aos poucos, ele começou a voltar pro cinema, com certos filmes de baixo orçamento, mas começou a voltar ao cinema. Com o filme Boa Noite, Boa Sorte e O Homem Duplo, onde ele atuou com Keanu Reeves. Mas, em 2008, foi o ano da salvação desse bicho, viu? Antes de Homem de Ferro, ele lançou um filme chamado Trovão Tropical. A interpretação dele foi tão boa que rendeu mais uma indicação ao Oscar para ele. Ele não saiu vitorioso, mas depois disso ele foi chamado, o escolhido para fazer o nosso querido e amigo Tony Stark, Homem de Ferro. E cara, vamos ser sinceros, hoje não tem outra pessoa. É quase impossível você falar assim, essa pessoa combinaria pra fazer Homem de Ferro. Não tem, cara. Robert Downey Jr. é um Homem de Ferro eterno. É nóis, valeu. Até o diretor do filme, antes dele ser aprovado, o diretor é o Jon Favreau, é o cara que interpreta o Happy Hogan no Homem de Ferro 2, 3, Guerra Civil, Homem-Aranha de Volta ao Lar. Então, é o cara que faz o rap. Então, ele era o diretor e ele mesmo falava, antes do filme ser aprovado, que não tem ninguém além de Robert Downey Jr. para interpretar o Homem de Ferro, Tony Stark, mais perfeitamente do que Robert Downey Jr. Não tem como.
E o bichinho acertou em cheio, porque Homem de Ferro faturou 500 milhões de dólares. No ano seguinte, de 2009, ele também teve um papel importante num filme do Jamie Foxx, que se chama O Solista, no qual ele interpreta um jornalista americano que encontra um morador de rua que toca violino, violoncelo, não sei o nome exato, mas é aquele que você fica assim. Mas em 2009 não foi o melhor esse filme. Ele foi convidado a fazer Sherlock Holmes, só o Sherlock Holmes. E ele foi, bateu o pé e falou assim: esse Sherlock Holmes vai ser o melhor Sherlock Holmes que o mundo já viu. O maluco foi confiante, mas dito e feito. Dito e feito. O filme teve mais de 500 milhões de dólares de bilheteria e, meu pai, foi um sucesso tremendo. Por essa interpretação, ele ganhou um Globo de Ouro. Aí tem uma sequência de filmes que ele fez, então vamos lá, ó. Homem de Ferro 2, Sherlock Holmes 2, aí depois ele vai fazer uma aparição em Vingadores em 2012. Depois ele vai e faz Homem de Ferro 3, Vingadores Era de Ultron, em 2016 Capitão América Guerra Civil, em 2017 Homem-Aranha de Volta ao Lar, em 2018 Vingadores Ultimato, em 2019 Vingadores Ultimato, e agora em 2020 ele lançou um filme chamado Doutor Dolittle, que fez um sucessinho também, não foi aquelas coisas, mas ele fez, né? E outra curiosidade, última, mas não menos importante, ele foi o ator mais bem pago de Hollywood durante 3 anos, 2012, 2013 e 2014, tá bom? Valeu? É isso, vamos acabar o vídeo com essa informação porque o maluco é bravo, não é? É verdade. Esse vídeo foi longo, mas valeu a pena. Beleza, rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal porque é muito importante pra mim. Manda pros seus amigos, compartilha com todo mundo. E quem gosta muito do Homem de Ferro, compartilha. Manda no status do WhatsApp, no story do Instagram. Ia me ajudar muito. Eu quero que você vá no canal do meu amigo aqui embaixo, WF Plays, vai estar aqui na descrição. Ele faz muito conteúdos legais sobre games, como baixar certos jogos, que é complicado. E é muito bom o canal dele. Pode dar uma passada lá, que tem o certificado de qualidade do Pontes Black. Então, é nóis. Valeu, esse foi o primeiro vídeo do celular novo. É nóis, valeu, falou.